Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José. Hoje não é o José que vai dar o pontapé nesse programa. Aqui quem fala é a Bruna e hoje nós vamos continuar o nosso papo sobre Harry Potter. Pegue seu café e aproveite o episódio extra dessa semana. Então vamos para Harry Potter e o Cálice de Fogo. Harry Potter e o Cálice de Fogo, que, assim, é um livro, na época, ele é muito mais emocionante que os outros três, assim, quantidade Acontece de... muito mais coisa, né? Acontece muito mais coisa, assim, E dá uma expandida também. Isso. Apresenta outros Ele é elementos bem mais do universo, empolgante. né? Isso. Então, né, o do Cálice de Fogo, que ele vai ter, né, o torneio Tribruxo, né, que o Tribruxo, que eu vi... Tá parecendo eu pra falar? Que acaba sendo disputado em 4 pessoas, né, porque coloca o nome do Harry lá. E eu acho que é que vai marcar o retorno, né, definitivo do Voldemort, então, né? É nesse também que é apresentado pela primeira vez, sim, claro, a ligação mental entre o Harry e o Voldemort. Porque ele começa a ter os sonhos. Ele começa a ter os sonhos. Então, desse livro, desse filme, primeiro que eu vou falar que, pra mim, tem uma das cenas mais tristes e fortes, até porque o ator manda bem pra caramba, que é da morte do Cedrico, né? Nossa. Porque a forma que o ator grita quando pensa no meu filho, cara, aquilo é de cortar o coração de uma maneira, assim, sabe? É muito, muito forte, assim. Muito forte. Não, demais. Interpretou muito bem. Você sente o impacto da morte do Cedrico, né? E talvez é o grande momento em que você percebe que a coisa ficou séria, porque é a primeira morte que acontece. Porque você vê acontecer ali. Porque antes tem umas mortes que foram citadas, todo mundo quase morre, se fere muito, mas escapa. No final e é o momento feliz. em que ele morre. E eu acho que, assim, é muito chocante, porque principalmente tanto no livro quanto no filme, tipo assim, a morte, ela é imediata, assim, a morte de Cedrico, né? Eu acho que isso dá um impacto, né? E percebe que da maldade realmente ali que tá vindo, né? Do perigo do Voldemort, né? E então, nesse livro, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que eu acho interessante, é como até o Rony acaba desconfiando do Harry Potter, né? Do Harry, né? E mostrar que até entre grandes amigos, às vezes você pode ter essas desavenças, né? Sim, e ali mostra também a parte que não importa teu amigo, se você tem que estar do lado dele, tem que acreditar mais nele, né? É a questão do complexo que o Rony tem, né? Porque, pô, ele já são 5 irmãos mais velhos e que todos os irmãos dele fizeram algo marcante em Hogwarts, sabe? Daí teve o Gui, o Carlinhos, o Percy, daí os gêmeos, mesmo que seja, tipo, pra, assim, marcaram história sendo recorde de detenção, talvez. Mas também cita que o Fred e o Jorge, apesar deles aprontarem muito, eles tinham notas excelentes, assim. Então, tipo, eles eram adultos que aprontavam, mas das matérias eles destruíam também, sabe? Então, ele já tinha essa pressão, e daí ele vai fazer amizade com quem? Com o menino mais famoso do mundo bruxo. E ele cria todo esse complexo de não ser o suficiente. Complexo de inferioridade. Né? E quando ele brinca muito, ele fala, tipo, que ele queria se inscrever no torneio e tudo, e ele acha que o Harry, assim, tipo, tá mentindo pra ele, e isso pega muito mais forte, por isso que ele realmente desconfia do Harry, né, é todo mais profundo. Essa questão dele sempre se sentir inferior é algo que nos livros é deixado muito mais claro, que quando alguém ofende ele aceita. O Rony, ele, tipo, baixa a cabeça meio e aceita. Mas, por exemplo, principalmente com a Hermione, se alguém ataca a Hermione, ele defende, porque ele sabe que a Hermione é incrível. Então, isso às vezes é da gente pegar assim, a gente tem que ver que nós somos bons também.
né? Não é só defender os outros. Uma das partes também que eu acho muito interessante é que no livro é muito mais empolgante, assim, sabe? Muito mais coisas, assim, que é a parte da terceira tarefa, né, do torneio Tribucho, que é do labirinto, né? Porque no filme só aparece, assim, a parte dos... Uma ventania, os visgos do diabo, fechando essas paredes, né? E no livro é muito mais coisas, né? Tem muito mais, tem bicho-papão, tem dementador, tem névoa, tem muita mais coisas, assim, sabe? Que eu acho que Também no tem filme um poderia negócio que ser eu vi assim, mais parecendo, caramba, é verdade. abrangido. Né? Torneio Tribruxo, onde as duas primeiras provas é competição entre os 4, mas não vai valer nada pra último, porque é quem chegar primeiro na corrida. É. Invalida as duas primeiras provas, tipo, Sim. serviu pra nada. É igual essa gincana, tipo, que tinha passa e repassa, que daí a última prova valia, sei lá, 10 mil pontos. Era exatamente isso. É tipo, caramba. É só pra ter uma vantagem. É só pra ter uma vantagem. E daí nesse filme tem, né, a volta ali do Voldemort. Cara, é um momento assim. Realmente que vira. Assim, eu vi esse tempo atrás, era tipo o pessoal colocando assim, os 3 primeiros filmes. Ah, que bonitinhos, legal, felicidade. A partir do 4º filme, eita lasqueira. Porque tá todo mundo morrendo. Corre! Você, tipo, porque a partir do 4º filme que tem realmente uma. Né? Que o pessoal começa a se ferrar, vamos colocar assim. Ah, tem aquela parte que eu acho que é o Cedrico ou o Harry, agora eu não lembro mais O Harry. exatamente, que ele vai pra salvar uma pessoa embaixo do lago e quer salvar é o Harry, né? E quer salvar duas, né? E eles não deixam, mas no fim ele consegue, mas é muito mais assim, tipo, mostrar, né, que o Harry pensava muito assim no outro, Tanto que né? ele ganha E pontos queria extras, salvar né? Porque todos, ele não não queria termina salvar pro só uma primeiro, mas pessoa. ele ganha pontos extras porque ele tentou salvar. E ele chega, na verdade, ele Sim. até chega a salvar, né? A irmã Da Fleur. da Fleur. Pela sua imensa Sim. fibra moral. Ele ganha pontos. Ele ganha pontos. E fica na frente do Krum. Isso. É interessante que daí no Cálice de Fogo a gente tem, né, a cena icônica que é da Hermione aparecendo, né, linda para o baile, né, com o Victor Krum, né, o Victor Krum que todas as meninas eram apaixonadas pelo Victor Krum, né, porque... Sim. Até os meninos eram encantados pelo Victor Krum. Que é bem o... Eu odiava ele, mas eu tinha mais raiva dele do que mas é que, tipo, qualquer o outra Rony coisa que possa imaginar. porque tipo, é aquele encanto, porque é do- o cara que é o esportista, né? Os caras querem ser ele e as meninas querem estar com ele. Tanto que o Rony amava o Krum, até o Krum fica com a Hermione, que daí ele fica brabo. Mas é interessante de como, assim, o Rony, ele gostava de alguns sentimentos pela Hermione, mas ele, até pela imaturidade, ele não conseguia perceber, tipo, o valor, as qualidades da Hermione. E talvez, pelo Krum ser um pouco mais velho, é justamente que ele percebe, tipo, se for parar pra pensar, por que ele se interessou pela Hermione? Todas as meninas eram apaixonadas por ele. E daí ele se apaixona pela Hermione, justamente porque a Hermione não era como todas as outras, sabe? Porque ela era diferente, porque ela era a menina mais inteligente, era a menina que pensava nessas coisas, não era só a menina que tava toda caindo de paixão por ele, né? Não, e que daí é uma surpresa, porque no livro eles ficam achando que o Krum, quando passa encarando e que tá perto, que assim, é por causa do Harry. Que tá provocando o Harry. Ele tá provocando o Harry. E não, ele tá olhando pra Hermione. E tipo... E no filme também tem isso, tipo, umas olhadinhas assim que, tipo... No filme fica mais óbvio que ele tá olhando pra Hermione, né? Porque ele dá umas piscadinhas pra Hermione. Então fica meio óbvio no filme. E tem os closes na Hermione também, né? A Hermione olhando pra ele. Sim. No filme eles demonstram mas é interessante isso, de como isso vai começar a pavimentar até o relacionamento entre porque daí o Rony fica brabo, né? E a Hermione, né, fica mente brava com ele e fala assim, da próxima vez tenha coragem de me chamar e não apenas como última opção. Né? Porque ele vai chamar ela só quando ele não tinha mais opção nenhuma. Ele vai chamar.
E ali a gente tem também, né? Então, a gente tem ali um pouco entrando nessa, então, na adolescência, né? Né? Lidando, né? Quando o Eles Harry aprendem, também fica eles se interessado, né, pela show, pela show. que, tipo, e eles é a questão da adolescência, você aprendendo a lidar com os sentimentos, né? Então, eu acho que o livro, de certa forma, ele pode ajudar um pouco nisso, de como às vezes se tem, né, sentimentos bem, né, e às vezes quer, mas não tem a coragem, né, de falar, de procurar, de conversar, né? Tem a frase do Harry que eu acho que os meninos vão entender muito, assim, né? Porque eu acho que é mais de menino isso. Que o Rony pensa, caramba, Harry, você tem que conseguir convidar uma menina. Você derrotou um dragão. Eu prefiro enfrentar outro dragão. Em vez de convidar uma menina. É mais fácil. Que as meninas andam em bando. E a gente anda mesmo. Inclusive, uma grande lição da saga Harry Potter é que meninas não devem ir ao banheiro sozinha mesmo. Porque toda vez que uma menina vai sozinha no banheiro, ela se lasca. Ó, e tanto vem aqui a minha prova de que o Harry não percebia que as meninas gostavam dele, porque tem que avisar, as pessoas avisam o Harry e o Harry de que a guria lá era interessada nele, que ele chama pra... Porque ele não tinha se tocado. Então a minha prova de que lá no 2, que ele era mais novo ainda, ele não tinha a mínima capacidade de perceber que a Gina era interessada nele. Não. Cara. Não, as gurias eram interessadas e ele não percebia. Daí só quando se toca, que daí ele fica todo serelepe. Todo serelepe. Agora até me lembrou da frase do Todo Mundo Odeia o Chris. Ele tá tão na tua, ela tá tão na tua. E daí, ali da questão, quando ele tá no... Então, tem o torneio, né? Ele acaba indo lá pro cemitério e tem um confronto com o Voldemort. E que daí ele vê os pais dele. E que daí ele volta e ele fala... E, tipo, quando ele tá falando com o Dumbledore, ele fala isso pro Dumbledore. E daí o Dumbledore, tipo, dá, tipo... Aquele corte parece que é necessário de... Você sabe que não existe feitiço que traga ninguém à vida. Ele, tipo, o Dumbledore... Às vezes pode até parecer meio cruel a forma que ele fala com o Harry nesses momentos. Mas ele é a pessoa que não tem dó de jogar a verdade. Né? De trazer o Harry pra realidade. Ó, você não pode ficar parado na frente do espelho. Você não pode ficar correndo atrás achando que seus pais vão ressuscitar. Eles morreram, não tem mais jeito. Então isso é um momento bem importante. E também é no filme que a gente começa... Eu não lembro se isso tem no livro. Mas a gente começa a perceber que o Dumbledore não é perfeito porque ele conta que tacou fogo nas cortinas do dormitório. Sem querer, claro. Foi sem querer. Foi sem querer. Um exemplo que eu acho legal também do Harry é como todo mundo escolhe um lado, né? A maioria da escola, né? O Hogwarts e o Harry fica sem torcida nenhuma, né? Ficam tudo mal pra ele. Tem o broche. Só que tem o broche. Só que ele não leva isso pro Cedrico, né? É legal que quando ele tem a informação do dragão, ele passa pro Cedrico, né? Então ele não quer que o Cedrico se fira, então ele dá a dica pro Cedrico, ele podia guardar pra si, né? E ficar bravo, ele falar assim, não, agora eu vou provar, né? Que eu sou melhor que o Cedrico, então eu tenho essa informação, mas ele não guarda pra si, ele entrega. Tipo, é uma coisa bonita, assim, né? Sim. Até o Cedrico fala, tô pedindo pra eles não usarem, mas eles estão usando mesmo assim. Eu lembro que no livro tem a questão de que tem um menino, é o Colin, né? Que é o menininho que é super fã do Harry Potter. Sim, que ia aparecer no 2 já. E que daí ele fica tentando mudar o broche, porque é Potter fede. Daí ele só consegue mudar para Potter realmente fede. E também tem uma coisa interessante do Cálice de Fogo, que é o fato porque tem o olho tonto, né? Que na verdade não é o olho tonto, que é o Bartol Crouch Jr. E é uma coisa muito interessante que o Harry, depois eu refleti nos livros pra frente, porque é ele que sugere pela primeira vez pro Harry, é o primeiro a sugerir pro Harry ser um auror no futuro. Porque ele pergunta o que o Harry pensa, e o Harry fala que nunca pensou, e ele fala que ele seria um bom auror. Né? E daí o Harry fala assim, tipo, a contradição de um comensal da morte ter sugerido que ele fosse um auror. Então, no fim era algo, porque era algo genuinamente bom, no fim era algo que ele precisava, né? É como ele tirou de uma influência que era meio estranha, ele conseguiu tirar algo bom, né? Tem também de que daí o cara, quando tá se passando pelo professor, ele fica... Novamente, qual é o critério de Hogwarts deixar, mesmo que achando que era o olho tonto,
tá? Porque ele fica usando a maldição Império nas crianças. Tá ligado? Nas crianças do 4º ano. Tipo, isso aí, independente de que o professor Tiff seja, eu esperava que houvesse uma intervenção, mas tudo bem. Ele fica usando nas crianças. E daí o Harry não é tão facilmente influenciado pela maldição Império quando o Voldemort tenta jogar contra ele. Porque ele já criou uma resistência. Então aí a gente tem, né, o retorno do Voldemort, que daí vai impactar depois, né, a partir dele já estando muito no 5º livro, né, do Harry Potter e a Ordem da Fênix, porque as pessoas não acreditam no Harry, a maioria das pessoas não acreditam que o Voldemort voltou, né. Então, no 5º, né, Harry Potter e a Ordem da Fênix, então a gente é introduzido, né, para a Ordem da Fênix, que é surgida na Ordem para lutar contra o Voldemort. E que é o maior livro da saga. É maior que o último, que foi dividido em 2. Isso. É 702 páginas, né? E... Meu recorde pessoal de livro, assim, que eu li mais rápido e que eu consegui ler esse livro inteiro em um dia. Tava doente, não podia levantar da cama. Tava, mas o importante é que eu consegui. Eu não entro assim, eu não tinha mais nada pra fazer, eu não podia sair da cama, eu tava doente. Daí eu li. Foi. É preciso ter coragem para ler um livro de 700 páginas em um dia. Não era coragem, era tédio. Não tinha internet, não tinha o que fazer na cama. Então, a gente é introduzido no Harry Potter da Fênix, a segunda pior vilã, só perde pro próprio Voldemort, que é a Dolores Umbridge, né? Os fãs podem discordar em muita coisa, mas a única coisa que eu acho que é unânime, que todo mundo se une, é em odiar essa mulher. Sim, acho que ninguém gosta dela mesmo. Se tiver alguém, meu Deus. Se tiver alguém, desconfie muito dessa pessoa, não confie nessa pessoa. Eu só gosto da questão, assim, tipo, caramba, é interessante ter um personagem assim, tipo, como é que, sabe? É legal pro enredo. Mas eu não consigo gostar do personagem, não dá. Sim, ela é pra história muito interessante, né? Então, Mas até falando de mensagens, eu me lembro de uma frase pequena que o Sirius vai dizer, né, pro Harry. Ele diz que as pessoas não são... Como que é a frase certinho? Nem boas... o mundo não é dividido em pessoas boas e comensais da morte. Todos nós temos luz e trevas dentro de nós. Então ele traz essa profundidade um pouco, né? E que na nossa vida é assim, né? Às vezes a gente tem uma mania de dividir, né? Querer às vezes dividir, parece que se uma pessoa faz uma coisa errada, ela, pronto, já não presta pra mais nada. Ou já querer canonizar qualquer pessoa, assim, né? Mas perceber que todos nós temos falhas, né? Todos nós somos pecadores. Sabe? E que, às vezes, a questão de algum defeito, que a gente vai julgar como defeito, e às vezes não é algo ruim, realmente, da pessoa. Às vezes, por exemplo, a pessoa ser muito explosiva, ser irritada. A pessoa tem que melhorar isso. Mas isso não quer dizer necessariamente que a pessoa é um monstro. Sabe? Não é porque... Por exemplo, eu particularmente sou uma pessoa que tem pouca paciência para 90% das coisas na minha vida. Eu me irrito muito fácil com as pessoas. Muito fácil. Mas, ironicamente, eu não me irrito com crianças. Sabe? Com criança eu consigo lidar de boa. Mas com pessoas adultas eu me irrito. E, tipo, sou taxada como estúpida. Mas, claro, eu preciso, né? Sempre luto contra isso. Fui me educando aos poucos. Hoje já tô bem melhor do que eu era. Mas isso não quer dizer que a pessoa, para ser santa, ela tem que ser aquela coisinha do... Ai, um amorzinho assim... E tudo amor e florzinhas. Até Jesus perdia a paciência, caramba. Então, na Ordem da Fênix, a gente é introduzido, né, tem a Dolores Umbridge. Uma coisa que eu acho interessante é como, às vezes, a gente tem que... relacionando com ela, é o que acontece com a Cho Chang, que eu acho que cabe uma reflexão. Porque a Cho Chang é torturada e usa um soro da verdade nela, né, para ela entregar a questão da sala precisa, e no livro é tratado como muitas pessoas tratam mal ela, porque acham que ela foi e entregou por livre vontade, né? Que ela traiu. Não, mas no livro não é ela que entrega, é a amiga dela. No livro é a amiga dela.
Porque até a Hermione tinha... Mas de qualquer maneira passa a mesma coisa. Mas de sim, qualquer maneira, passa a mesma coisa. A amiga dela não Eles- entrega por ser eles- uma traidora, simplesmente. Mas as pessoas esquecem de pensar nisso, né? Não vão perguntar pra ela o que aconteceu, só no final descobrem, né, o que aconteceu. Então, tipo, é como às vezes é importante a gente tentar dar um crédito e acreditar nas pessoas, tentar entender por que a pessoa às vezes foi levada a fazer alguma coisa, né? Naquela ali, né? Então, às vezes quando acontece alguma coisa contra nós, alguém faz alguma coisa, a gente perguntar, conversar com a pessoa. E é uma coisa ali que falta. E daí no final eles descobrem que era por causa do soro da verdade. É que eu me lembro bem isso, que é a mudança que eles fazem na adaptação, né? Que daí, pô, ia ter que introduzir mais uma personagem, tudo, né? Então eles acabam tirando essa menina que seria amiga da Cho, né? Porque a Cho e o Harry estão saindo, daí acabam terminando porque ela tem ciúme da Hermione, né? E, inclusive, uma das conversas que eu acho mais legal é que o Harry pensa, não, Hermione, porque, né, ela ficou meio... Daí ela assim, Harry, você podia ter falado pra ela, sei lá, que você nem me acha bonita. E daí o Harry, mas eu te acho bonita. Harry, colabora. Tipo, você tem... Mas eu acho que o principal do Ordem da Fênix que eu penso é em relação das visões que o Harry vai tendo, né? Porque ele vai tendo. É como, eu vejo assim, como é um perigo, às vezes, a gente acreditar tipo, em esse tentar, às vezes, prever o nosso futuro, tentar ter tudo esclarecido que é o nosso futuro, pode se tornar uma armadilha para nós. Porque é o que o Harry faz. Ele acaba vendo que ele acha que é uma possibilidade, que ele acha que ele está vendo algo, ele não tenta resistir àquilo, ele se entrega e no fim ele é enganado por aquilo, né? E aquilo que ele queria evitar acontece justamente porque ele acredita, né? Porque ele acredita naquilo, então os Sirius acabam morrendo. E é um crescimento do Harry porque é uma pessoa que morre, ali é realmente, de certa forma, por culpa dele, né? Porque no Cedrico não morre, mas ali acontece, ele sente o peso da morte, né, do Sirius Black por causa de algo que ele fez e que ele vai se lamentar bastante, e isso vai causar um amadurecimento nele, né? E como às vezes e não tem como ele fugir dessa consequência, né? Então ele tem que aprender a lidar com aquilo. Então eu acho que fica interessante de como que às vezes, coisas acontecem na nossa vida, a gente se arrepende e às vezes não tem como voltar atrás. O que a gente vai ter que fazer é aprender a fazer diferente e aprender a lidar com aquilo. E que daí é o único momento em que o ator, que é o Daniel Radcliffe, dá um show de atuação. É porque, assim, eu não sei se vocês já viram um vídeo da cena com o som do grito dele quando o Sirius morre. Porque realmente é assim, tipo, dá pra ver o desespero no grito dele, sabe? E daí o diretor achou que era melhor deixar em muda a cena, porque talvez poderia ser forte demais pra um público teoricamente infantil. Né? Infanto-juvenil podia... Eu ter deixado a grito. Mas ele quis... Mas ainda assim eu acho bonito. Eu acho que com o grito ficaria melhor. Mas fica uma cena bonita, tipo, ali no mudo, assim, tipo... Eles dão até uma desacelerada na cena, Sim. né? Então fica... Ele é morto de fato pela atriz. E que era prima do Sirius, né? Sim. Primocídio. Não sei se... É, primocídio. Tem outras mensagens? Que daí quando o Voldemort começa... Ali no final, que tem um duelo com o Dumbledore, né? Mas que ele tenta controlar o Harry. Ele entra no Harry, assim, né? E que o Harry retruca assim, tipo, não, é você que está sozinho. Eu tenho pena de você, porque você nunca vai conhecer o amor, você não sabe o que é o amor, sabe, tipo, e isso é muito forte. O Harry resiste por causa das amizades que ele tem, das pessoas que ele tem ao lado dele. Né? Tem uma parte também do filme que muitas pessoas elas não sabem o porquê que acontece, mas só explica no livro, que é a parte que os centauros atacam a Umbridge, né, na floresta. Que eles levam a Dolores embora, né? Então, tipo, no livro ele fala mais um pouco sobre a história de um centauro em si, que é acho que é Firenze, que ele dá aula no lugar da professora que a Dolores expulsa, né? A Sibila, então, de adivinhação. Então ele transforma, tipo, até a sala, tudo onde que ele dá aula é transformado numa floresta e tudo mais, e por causa disso até os centauros eles vê que ele meio parece que para eles assim ele tá trabalhando como um servo,
e tenta até matar ele e tudo mais, e quem impede tudo no livro fala que é Hagrid. Então, depois os centauros entendem e tudo mais, e eles ajudam ainda daí com a parte da Dolores, né? E no final da luta de Hagrid, né, que já da Relíquias da Morte, eles recebem ele como um herói de volta, né, na selva. Sim. É por causa que os centauros, eles são extremamente orgulhosos, né? E também porque daí o ministério fica, tipo, onde fala até assim, tipo, são criaturas com inteligência quase humana. E daí eles ficam assim, como assim, mulher? Sabe, tipo... E eles ficam muito bravos. E no primeiro livro já tem isso, porque o centauro salva o Harry, né? Sim. E, Uhum. e é esse que vira professor. É o cara que salva ele, é o É que... esse mesmo. E que daí eu vou fazer né, voltar lá atrás. É porque no livro, isso fala que os centauros ficam bravos porque ele salvou o Harry, porque era pro Harry ter morrido, porque estava escrito nas estrelas. Porque quando o Harry encontra o Voldemort já no primeiro livro, era pra ele ter morrido ali. E esse centauro que muda a história, que impede a morte do Harry. Não sei, eu não concordo Não, muito. não, não, não. Na visão do centauro, José, calma. Porque os centauros, eles vão muito rígido, tudo o que tá escrito nas estrelas é para acontecer. E esse outro, por mais que ele seja, né, mestre em adivinhação, vira professor, tudo, mas ele meio que assim, tipo, não é só porque tá escrito que que tem que acontecer. Entendeu? Entendi o teu ponto. E daí eu lembro também que eles ficam muito bravos porque ele deixa o Harry montar ele como se ele fosse um cavalo. Que, tipo... Falando ainda um pouco sobre a Ordem da Fênix, tem a questão da Dolores, né? Porque ela é extremamente autoritária, né? E é interessante como alguns, né, acabam se aproveitando, né, se colam nela, nesse poder, né, para fazer mal aos outros. E a Dolores, ela tem digamos assim, ela tem uma capa de querer dar uma de conservadora, assim, sabe? Tipo, eu sou conservadora, que eu vou Sim, cuidar dos valores morais, então daí por isso não pode ter reuniões, não sei o Uhum. quê. mas ela leva muito ao extremo. Sim, é muito ao extremo. É por isso que eu disse que é uma capa, assim, né? É uma máscara, assim, que ela se vende, assim, como uma pessoa que quer restaurar os valores, que Até a quer roupa trazer que... a grandeza, né? A roupa, né? Ela porque ela toda, tem toda tudo assim... fechada, assim. Não, não, e todo rosinha pra tentar passar como se fosse a mulher, tipo, toda, né, delicadinha, coisa assim. Ela tem muito isso. E E, ela é extremamente cruel, cara. então, e isso é uma reflexão como isso pode acontecer, né? Para nós, a gente tem que cuidar com esses discursos, que às vezes pessoas que vão se vender com um discurso, né, de moralismo, né, de uma defesa da moral, ou às vezes assim, tudo, e só machucam as pessoas, né? Porque tem que colocar as pessoas numa caixinha, né? Porque para Dolores, ninguém podia pensar diferente, ninguém podia dar ideia, ninguém podia fazer algo diferente. Todas as pessoas, todos os alunos, eles tinham que ser caixinhas ali, tinham que ser ali quadradinhas, se encaixar num padrãozinho que ela estabeleceu. E que se não é aquilo, você não presta. Cara, E a gente tem que cuidar, porque às vezes existem esses discursos, né? Até mesmo dentro da igreja, infelizmente. Sim, isso a gente vê muito. E daí tem um momento maravilhoso dos gêmeos também, né? Da revolta máxima deles abandonando a escola. Que é maravilhoso. É muito satisfatório aquilo. É muito satisfatório. Sabe? Porque assim, o dragão engolindo o dragão de fogos engolindo a Umbridge é muito bom. Eu acho que No quinto livro também é a questão de... eu acho que já foi comentado isso, do não se isolar. mas pode falar, Né? Porque o Harry, no quinto agora não falou. ele se isola demais, né? No quinto livro, assim, ele vai se isolando, se afastando de todos, né? Então ele chega até... No filme tem isso, no livro eu não lembro se tem essa cena específica. Mas no filme tem uma parte que ele chega, e por mais que já seja, né? Tu não precisa pedir pra sentar junto com seus amigos. É normal, você chega e senta. Só que ele tá se sentindo tão sozinho e ele vai se isolando, se afastando das pessoas, que ele chega assim, eu posso me sentar? E daí a Hermione fica assim, tipo, claro que tu pode se sentar junto com a gente, sabe? Não tem... No quinto, uma coisa eu cheguei a comentar
mais cedo um pouco, mas é no quinto que começa uma certa desconstrução, digamos, do mito do Dumbledore, né? Uhum. Porque no quinto que daí o Dumbledore, porque se antes o Dumbledore parecia sempre fazer tudo certo, o Dumbledore, ele admite no final do quinto livro que ele errou, né? Uhum. Porque ele se afasta do Harry, né? E porque ele acha, ele fala que ele achou que ao se afastar, ele queria se afastar para que o Dumbledore não se aproximasse dele, né? Não se aproximasse e quisesse alcançar o Dumbledore a partir daquilo, né? Ele achou que daí o Voldemort ia perder o interesse. E na verdade é por causa do Dumbledore deixar o Harry sozinho que dá todos os problemas, porque se o Dumbledore estivesse perto, talvez não daria, né, tanto problema, porque o Harry se isola, o Harry quer buscar o conselho do Dumbledore e não consegue, né? Então, o Dumbledore ali, ele erra e é legal que ele admite, né? Ele admite este erro, né? Ele admite. É interessante isso, né? Dessa humildade que a gente precisa ter na nossa vida. Às vezes, por mais sábio que a gente possa parecer, por mais que às vezes a gente possa, às vezes, referência para os outros, as pessoas às vezes contam com a gente para algumas coisas, a gente tem que admitir. E ali se torna ainda mais belo. Eu acho que a pessoa se torna mais admirável justamente quando a gente consegue admitir os nossos erros, admitir as nossas falhas, né? Falar, olha, eu achava que eu estava fazendo o melhor para você, mas eu acabei errando, que é o que o Dumbledore faz em relação ao Harry. E ainda na questão de que a gente falou, né, que o único professor bom de defesa contra as artes das trevas que teve foi o Lupin. Quando se cria essa turma, né, e daí até uma lição para a questão de você estudar, por mais que você não tenha professores bons, você tem que correr atrás, às vezes, de estudar sozinho. Tá? Não use como uma desculpa de, porque o professor não ensina bem o suficiente. Você tem capacidade de ir atrás. E o Harry, ele passa a se vestir nesse filme, ele usa roupas muito similares à do Remo. Porque ele quer, ser o professor que ele admira. Então, o casaco que ele usa durante o filme e tudo é no mesmo corte que o Remo usa. Isso é bem sutil, mas eu acho legal. E é legal também nesse sentido quando pede porque o Harry vai treinar, né? E o Harry, ele admite, ele fala, né? Que todo mundo acha que ele fala que na verdade ele teve muito mais sorte, né? Que ele admite que fala assim, ó, porque a mensagem que fica é, enfrentar o mal não é simples, né? Eu acho que fazendo, né, falando por exemplo, em relação à nossa fé, às vezes é um discurso que às vezes a gente pode ter, porque, né, às vezes a gente pode ser colocado nós três aqui, eu sei que o Matheus pode ser seminarista, a Bruna tem uma coordenação na diocese também, mas a gente é colocado numa posição de referência, e as pessoas acham que é tudo simples. E é interessante isso, assim como o Harry, a gente mostrar para as pessoas e admitir que, olha, a gente luta contra os pecados também, né? É como se a gente fosse fácil, assim, fosse fácil, eu sou um ser evoluído, eu já sou santo, não, mostrar assim, olha, a gente sofre, às vezes a gente cai, às vezes a gente luta para conseguir vencer, né, o mal, para conseguir vencer um pecado, não é simples, né? Somos humanos, não chegamos ainda na divindade. Exatamente. Estamos buscando a santidade, mas ainda não somos santos. Eu já retruquei uma vez com uma pessoa que tava falando assim, não tava falando de mim, mas falando assim, fulano é santa. E daí eu fiquei braba, eu assim, se a fulano fosse santa, ela tava morta. Sabe? Porque tava falando de uma criança, no caso, né? E daí, não, ela é só uma criança, ela não tem ainda. Caramba! Que daí a pessoa ficava tratando, né? E às vezes tem isso. E bom, e daí então, acho que depois disso, né, podemos então partir para o sexto livro. O Enigma do Príncipe. Melhor livro! Pior filme! O filme tem algumas coisas que são bem diferentes, até em termos de mensagem, do que o livro, né? Sim, o filme é muito ruim mesmo, em comparação ao livro, né? Sim, É sim. uma péssima adaptação, né? Não é assim,
Eu acho eu acho que é interessante a gente comentar algumas mudanças, para quem não tá ouvindo e não só assistiu os filmes ou do livro, porque tem algumas mudanças de mensagem mesmo, né? Uhum. A mensagem que é transmitida a partir do filme e a mensagem que é transmitida no livro, que eu acho muito mais profundo e muito mais interessante, né? Então, primeiro, o tema principal do sexto é conhecer o inimigo, né? É conhecer que você vai conhecer O o Voldemort. Voldemort, né? Conhecer o Voldemort e o Harry, né, com a questão do livro, vai fazendo esse paralelo, porque é o momento em que porque o Harry ele vai se encantando com o poder que o livro dá para ele, Uhum. ao mesmo tempo em que ele está conhecendo o Voldemort, né? Então, e é interessante como o Harry ele vai ficando cego, porque o livro dá tanto status para ele, o livro de poções que ele usa, que torna ele um mestre de poções, Ele fica melhor que a Hermione. e ele começa a ficar obcecado, né? E no livro ele se aprofunda muito nisso, de como o Harry fica realmente obcecado pelo livro, ele vai deitar lendo o livro, ele lê e relê, ele fica lendo as Ele anotações, dorme ele dorme agarrado, abraçado. sabe? Até o momento em que ele fica tão cego por aquilo que ele quase mata o Draco, né? É. Por causa do feitiço que ele usa. Uma das coisas também que no filme como aparece, né, mas no livro é muito mais, que é a própria relação, né, de amorosa, né, do Ron ou do Rony com a Hermione, com o Harry com a Gina. Então, tipo, tanto dos dois, né, é bem mais profundo, assim. Tem as crises, tem as partes que eles estão muito bem, que no livro, no filme não aparece, né? Uma coisa que eu acho legal é que no sexto livro ele vai explorar algo que a gente não comentou ali no quinto, sobre a profecia, que tem a profecia e que ela fala que vai surgir um igual, mas que tem um poder que o Lorde das Trevas desconhece. E um não poderá viver enquanto o outro viver, né? E fica nisso. E no sexto livro, meio que tu vai entender, tu vai vendo as coisas de, eles são iguais. E fica muito mais vago isso nos filmes. Isso que eu acho que é o maior erro na adaptação, porque você não entende qual é a igualdade que eles têm. A igualdade e a diferença, né? A igualdade e a diferença. Qual é o. Inclusive, é aquele ponto de que era óbvio desde o começo, mas eu sofri uma leve decepção, porque ele tem um poder diferente, o Harry tem algo que o Voldemort não tem, vai ter um Pananã aí. É o amor. Eu juro que eu li o amor? É só? Mas eu gostei tanto disso. Não, eu sei. E isso é algo particular meu. Porque assim, eu fiquei assim, mas só? Não tem um Hadouken assim especial, nada? Mas a mensagem é justamente isso, porque a questão não é o poder. Quem busca o poder é o Voldemort. Ele busca o poder. Até relembrando uma coisa, eu acho que nem cheguei a citar, porque tem uma frase que é do primeiro ainda, que fala que só existe o poder e as pessoas que são fracas demais para procurá-lo. É sobre essa lógica que o Voldemort vive, né? E é o que você vai descobrindo, você vai se aprofundando. O Harry, ele tá chegando no momento dele realmente enfrentar o seu inimigo. Então, o que o Dumbledore faz na Conde Mestre? Ele vai mostrar que agora você precisa conhecer o inimigo, você precisa conhecer as fraquezas dele, precisa conhecer como combatê-lo. Às vezes, é aquela coisa assim, o que eu penso nisso um pouco, às vezes, a gente tem que combater um mal na nossa vida, a gente precisa entender com detalhes o que está acontecendo. A gente tem que entender, afinal, o que a gente tem que combater. Né? Por exemplo, a partir da Clue que ele descobre que não adianta ele lá simplesmente combater o Voldemort direto. Ele tem que destruir as Horcruxes primeiro, porque senão não vai adiantar. Assim como, por exemplo, às vezes a gente tem um pecado que a gente quer vencer e a gente quer encarar aquilo de frente. A gente não percebe que existe algo que sustenta aquele pecado e que, na verdade, é aquilo que a gente tem que trabalhar, né? É aquilo que a gente tem que, ou seja, ou curar, ou destruir, ou abandonar, que daí vai nos permitir, de fato, lutar contra aquele pecado e vencê-lo. Exatamente, essa parte é muito interessante que o José falou, né? Da parte do pecado, né? Não é simplesmente ir lá se confessar e pronto, você não lutar contra o pecado, né? Se você não souber tudo e pegar ele pela raiz e se livrar dele, né? Não é assim de uma hora para outra. No livro, daí também assim, tipo, são vários momentos muito importantes, né, que trata no livro. É no sexto, não, é no quinto que tem as aulas de oclumência, né? Ele tem aula particular com o Snape para aprender a fechar a mente.
E daí ele fica todo feliz no sexto livro, quer dizer, então não vou mais ter que ter aula com o Snape, que ele vai ter aula só com o Dumbledore, né? E que daí ele partilha tudo com a Hermione e o Rony. Então, tipo, e o próprio Dumbledore fala que é pra ele contar. E tipo, meio que naquela coisa assim, você não vai sozinho também, né? Você não precisa sustentar esse fardo sozinho. Colocando na nossa vida, assim, cristã, né? Como a busca da santidade, que assim, Deus não nos deixa sozinho também. A gente não vai lutar sozinho nesse mundo. Né? Se a gente for olhar os santos, eles tinham amigos. É interessante, eu acho que é uma coisa que é bem interessante dessa coisa dele contar pro Hermione e pro Rony, mas também não contar para outros, só para os dois. É tipo assim, aquela coisa. A gente não deve guardar só pra gente, mas também a gente não tem que espalhar tudo que é muito importante para nós, para todo mundo. A gente vai se abrir com aqueles que realmente são próximos da gente. A gente não vai ser um livro aberto para todo mundo, assim. Eu tenho uma coisa muito confusa na minha cabeça, porque mistura pra mim o que aconteceu nos livros, o que aconteceu nos filmes, e daí eu consumo também fanfic. Tá. E daí vai ser umas fanfic boas, tá? Mas enfim, mas tem uma parte também disso do você se abrir e tudo, com, né, teus amigos, eles começam no sexto livro que eles se aproximam da Gina, que a Gina, né, passa muito tempo com eles. E o Harry, em algum momento, ele fala assim, porque ninguém entende como é ter o Voldemort dentro de si. E daí a Gina, é sério? Ninguém vai entender, ninguém além de você entende. E daí ele fica, verdade? Mas eu não lembro, tipo, se isso era algo realmente dos livros ou se é da minha cabeça. Mas é um paralelo, tipo, alguma coisa assim que, tipo, só a Gina entende ele também, sabe? E daí é nesse livro que ele se aproxima. No livro também tem uma coisa que não aparece no filme, que é a parte do funeral do Dumbledore, né? Que no filme eles só erguem as varinhas e pronto, né? E no livro ele é muito mais intenso, né? Como também a pré-batalha de Hogwarts, que no filme é bem mais intenso, bem mais chocante. E no filme é só a Bellatrix colocando fogo na casa de Hagrid. Nossa, isso foi uma maior decepção. A gente tinha ficado bravo com outras coisas do filme. Inclusive, no livro é ainda mais cruel, porque tá com fogo na casa do Hagrid, mas o cachorro tá dentro lá. Assim, é um nível de crueldade muito maior. Eu acho, assim, interessante do Enigma do Príncipe é que outras coisas que a gente pode comentar é, por exemplo, que o Harry, conforme ele vai conhecendo o Voldemort, e ele vai percebendo cada vez mais a ligação que é entre eles, vai ficando muito claro para mim que é um tema que é a questão do livre-arbítrio, né? Porque ele vai percebendo que, assim, ele pode ter em muitas coisas semelhanças com o Voldemort, mas o Voldemort tomou as decisões dele, ele pode tomar as decisões, o Harry pode tomar suas decisões, né? Ou seja, cada um de nós, a gente vai construir o nosso caminho a partir das nossas decisões, sabe? O Voldemort decidiu trilhar um caminho que ele ia buscar somente poder, 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 e não ia ser tudo. E o Harry, ele pode seguir um caminho que ele vai trilhar o amor. O sexto livro, ele tem também uma mensagem particular, assim, tipo, pra mim é algo muito relevante. As pessoas, no geral, nem lembram que tem essa cena no livro, mas é de uma conversa que o Dumbledore tem com o Harry no começo do livro. Que ele vai, né, eles vão na casa lá, convidar o professor, que eu não sei pronunciar o nome. Slughorn, né? E daí depois o Dumbledore leva ele pra casa dos Weasleys. Só que antes do Harry entrar, então o Dumbledore pede pra conversar com ele e pergunta como que o Harry tá em relação à perda do Sirius. E o Harry fala que ele até se isolou no começo, né? Quis ficar quieto, mas ele percebeu que se ele se isolasse, ele não ia melhorar. E que o Sirius não ia querer que ele ficasse isolado, preso dentro de casa. Porque o Sirius passou muito tempo preso. Ele sabe que isso não faz bem, não ia fazer bem. É muito interessante, porque o Harry tem um princípio de depressão no quinto livro. E no sexto livro ele dá a volta por cima, vamos colocar assim. Né? Ele enfrenta isso, de verdade. E pra mim é muito importante, porque tem momentos na nossa vida que a gente quer se isolar, mas o que a gente precisa fazer é realmente continuar. A gente tem que sair de casa, a gente não pode ficar longe das pessoas. Um pouco nisso, falo que no livro é de fato explorado, né? É desenvolvido, assim, realmente bem a relação da Gina e do Harry.
E tem a questão, eu não chega a vir já no sexto ou no sétimo, mas que teve, porque foi o conselho que a Hermione deu pra Gina, né? Porque a Gina era apaixonada pelo Harry, só que daí a Hermione dá o conselho da Gina não viver presa naquilo, né? Uhum. Então, tipo assim, vá viver a sua vida, né? Não se prenda aquilo dali, porque talvez, eu acho que isso é interessante de, às vezes, as pessoas não, ficam presas a alguma coisa que elas querem, ficam presas demais, e aquilo simplesmente vai pra frente. Às vezes é preciso que você, olha, deixa passar, talvez seja, deixa de ficar pensando só nisso, fixo nisso, vai viver a sua vida, vai conhecer de uma maneira santa, né? Aproveitar a vida, mas aproveitar e deixar que as coisas vão acontecendo aos poucos, né? Sim. Não precisa virar namoradeira, que nem a Gina virou, mas... Olha, eu vou... Não, eu digo namoradeira, não, assim, é um monte, assim, não tô dizendo que não pode Tá. namorar. Mas também, tá? É uma sacanagem, tá? Porque assim, se fosse um menino tendo várias namoradas ao ano, ninguém ia falar nada. Não, eu ia achar errado também. Eu sei, José, existem as exceções na sociedade. Você entende o que eu quis dizer. A gente tá falando num programa católico, Bruna, então a gente tem que falar isso. Mas mesmo na igreja, a gente vê esse tipo de comportamento. Então, a gente condena todo mundo. Deixa eu falar! A gente fala que é errado todos. Tá. Mas assim, é muito mais a tendência de criticar a menina que tem vários namorados. Vários namorados que eu digo assim, não assim, simplesmente a sequência de mal terminou um relacionamento e já tá em outro. Mas a menina, às vezes, que teve... Eu conheci já gente que fica falando, que falou, foi criticar a menina, porque a menina teve 4 namorados, já teve 4 namorados, e o menino que tava afim dela agora não podia se relacionar com ela, porque ela já tinha tido 4 namorados. E daí eu fico assim, gente, mas ela não tá com os outros 4, não tem nada que impeça ele ficar com ela agora. Ele ter um relacionamento. E porque viram isso pra Gina assim, eu fiquei sabendo que você está saindo com 5 meninos. Eu tô saindo com o fulano, e a última vez que eu vi ele era um menino só. Só tipo... Mas é a proteção, assim, né? Que a gente vê, assim, os irmãos estão com ciúme, ela é a única menina, então os irmãos querem proteger ela, né? Mas tem que curtir, quando a gente fala na questão do... A lição é que a gente tem que curtir a nossa solteirice de uma forma saudável, né? Se você não tem ele, por exemplo... Não, eu digo também, às vezes, no sentido que às vezes as pessoas criam um sentimento por alguém, e às vezes não é correspondido, e às vezes entra numa tristeza, acha que tem que ser aquela pessoa só e pronto. E assim, no caso aqui, a gente vê da Gina, no fim, ela acaba no correr, que ela gosta. Mas às vezes não é, e às vezes o sentimento vai passar, sabe? Não é, porque principalmente na adolescência, às vezes tem essa coisa de achar que a primeira paixão é a paixão da vida. E às vezes não é, às vezes eu tô chamando nem é pra casar, nem é pra isso. Deixa eu até colocar um exemplo, que lá no começo a gente falou que tudo pode trazer algo ruim, né? Eu lembro uma vez uma pessoa falando sobre o filme do Diário de uma Paixão. E tá falando assim, vocês estão assistindo só Diário de uma Paixão de achar que o seu, tipo, vai ser um amor, assim, extraordinário. E que se você não tem um amor que, sei lá, que luta contra a sociedade, que faz uma coisa muito extraordinária, não é um amor completo? Porque assim... Não precisa disso pra ser um amor, sabe? Inclusive, eu acho muito chato Diário de uma Paixão. Então, ainda sobre Enigma do Príncipe, eu acho interessante a questão do Draco, né? Porque você começa a entrar na questão do Draco, porque o Draco, ele era um menino que fazia essas maldades, que praticava seu bonitinho, tinha os seus problemas, né? Era preconceituoso em muitos momentos. Ele não era muito também por causa da influência que ele tinha do pai dele. Mas a gente vê que ele não é um cara que quer fazer o mal mesmo, né? Tanto que ele fica tentando lá, né, digamos, matar o Dumbledore, mas somente porque ele vê aquilo como última solução para proteger a família, né? É o desespero, né, que leva ele. É muito interessante como ninguém, tipo, acolhe, ele se vê... O Draco acaba fazendo aquilo ali porque ele se enxerga totalmente sozinho. E daí o Snape, né, acaba, né, matando o Dumbledore para poder proteger o Draco. E é uma coisa muito forte, até porque ali a gente ainda não entende, e só no 7º a gente vai entender, né, finalmente por que o Dumbledore sempre confiou no Snape. Daí o Snape mata o Dumbledore, sabe? Mas porque depois então a gente vai falar melhor, né, da história do Snape. Mas eu acho interessante essa questão que vai ter no 6º, no 7º livro, um pouco do Draco, né, de como
o Draco ele fazia algumas coisas, mas no fim ele não era de verdade, né? Ele era uma criança, uma criança que não tinha sido bem educada, uma criança que não tinha tido bons exemplos. Era só isso, na realidade. O grande problema do Draco até ali. No fim, quando ele começa a fazer as escolhas dele, né? E aí ele vai mudar, vai ter digamos, uma redenção dele, né? Ele vai mudar, você percebe um arrependimento dele depois, né? Eu acho isso bem interessante. Quando a gente pensar, né, que às vezes algumas pessoas fazem algumas coisas erradas porque elas nunca tiveram um bom exemplo. É porque se você é criado escutando que uma coisa é certa, você muitas vezes nem se questiona, sabe? Isso para qualquer coisa na vida, a gente tem que ter um mínimo de questionamento pra gente ter a consciência do que a gente está escolhendo, né? Isso eu vou ser sincera na questão da nossa religião, porque muitos crescem e não se permitem ter um encontro de verdade, sabe? E o questionamento nesse ponto é importante pra gente amadurecer na nossa fé e saber o que a gente tá. Não é simplesmente porque a gente foi criado em um lar católico, por exemplo, que a gente realmente compreende o que é ser católico. Exatamente. Ou se a pessoa foi criada fora e não quer dizer que a pessoa é uma pessoa ruim. Questão de também que é uma questão de segurança, né? Porque você confia nas pessoas que te criaram e tudo mais, então tu vai seguir aquilo que eles falam, né? Sim, exatamente. E daí o Draco vai seguindo o que os pais dizem. E agora eu acho que podemos ir para, então, o último livro, né? O ponto Não, final. pera. Tem mais Tem uma coisa do sexto livro que eu acho muito importante. Não podia. Que é um sacrifício, né? Novamente, sacrifícios, coisas assim. Mas que o Harry, então, ele tem um namoro com a Gina, e isso é desenvolvido no livro, né? E ele termina com a Gina no final do livro. O argumento dele realmente é muito bom, porque o amor dele faz com que ele fale assim, não, a gente não pode namorar, porque o Voldemort já foi atrás de você, já te atacou uma vez só por saber que você é irmã do meu amigo. Imagina se ele souber que eu te amo, que você é minha namorada. Ele vai ir atrás de você. Então, por proteção, eu não posso ter um relacionamento com você. E isso é muito bonito, tipo. Às vezes, naquele momento, tem coisas na vida que a gente tem que olhar assim, eu gosto muito disso, eu gosto muito dessa pessoa. Mas neste momento, isso pode causar um mal pra pessoa. Eu conheço casais que terminaram, assim, tipo, um namoro, porque os dois, tipo, não estavam tendo um namoro bom. E depois retornaram e hoje tem uma família, é lindo. Só que precisaram desse momento de afastamento para eles poderem realmente se encontrar. Para um proteger o outro. Um proteger o outro. Então, isso é muito necessário no relacionamento. E daí vamos para o último livro, né? O ponto final da história. Harry Potter e as Relíquias da Morte. O primeiro ponto, acho que, na verdade, ele pega o finalzinho do 6 aí com o 7, que é a questão de o Harry ele tem esse momento que ele pensa muito e, tipo assim, eu não quero colocar mais ninguém em risco, né? Não quero que mais ninguém morra. Então eu vou fazer as coisas sozinho, né? Vou eu sozinho. O Rony e a Hermione falou, não, você acha que você vai fazer sem a gente? E no filme eles só mostram, mas no livro eu acho um pouco mais forte, porque a Hermione fala assim, porque ela fala dos pais, né? Que ela apagou a memória dos pais, e daí ela confronta o Harry, tipo assim, você tem noção do que eu sacrifiquei para poder, tipo assim, eu tô, né, sacrificando também tudo para poder ajudar nisso, porque para entrar nessa batalha, né? E daí é a amizade ali, né? A amizade dos três que durante todos os livros ajudou a vencer tudo, e é a força ali dos três juntos que vai ajudar a vencer, né? Também, né? A poder destruir as Horcruxes e destruir o Voldemort no final. E daí aqui a gente tem as buscas pelas Horcruxes, né? Que já são colocadas antes lá no Enigma do Príncipe, né? Que você descobre, né? Que então o Voldemort é imortal por causa disso, então tem que ser destruídas as Horcruxes, né? E que a alma dele está totalmente dividida, está dividida nas pedaços da alma, e por isso ele já não é mais uma pessoa, né? Ele não é mais uma pessoa. Né? Ele quebra tanto a alma dele, e aqui fazendo, botando porque não sei se está explicado, né, o que é a Horcrux também, é interessante porque ele fala que é preciso de uma morte, porque a morte divide a alma. Né?
A alma, ela quebra a alma, causa uma ruptura na alma. E é interessante que ali, digamos, meio que não tem volta, mas é interessante quando um pecado, que é o pecado mortal da vida, um pecado grave que a gente faz com consciência, ele cria essa divisão, uma ferida grande na nossa alma. Só que no nosso caso, a gente pode ser redimido, né? A gente pode pedir Sim. perdão e voltar. Mas é como o pecado, quando é tão pro Voldemort, ele se torna tão profundo aquilo dali, e ele divide, ele quebra tanta alma, que ele não consegue nem perceber que um pedaço da alma dele vai parar no Harry. Ele demora a perceber que os outros pedaços da alma dele estão sendo destruídos, porque ele já tinha perdido toda a humanidade dele, né? Ou seja, de certa forma, às vezes às vezes quando a gente fica muito apegado a um pecado, ele se torna tão grande que chega num momento que a gente se acostuma com aquilo. E a gente, às vezes, a gente para de perceber o mal que está causando realmente na nossa vida. A gente para de perceber as feridas que estão sendo causadas em nós e ao nosso redor. Do último livro, a gente pode colocar também a questão, que o nome, né, ali, né, as Relíquias da Morte. E que traz, então, esses objetos que, se a gente for analisar, já estavam ali, né, como a gente comentou antes, é tudo bem fechadinho. Mas aí vai apresentar a lenda, né, dos irmãos Peverell, né? Se não me engano. Peverell. Eu coloco o nome? Peverell. É porque, na verdade, eles acreditam que os irmãos É. Peverell teriam sido, Isso, talvez, não, os três da lenda. Porque, na né? verdade, não é estabelecido isso. É porque a lenda não tem nome. Não, a No lenda conto, não no tem, conto, só no os conto, três no irmãos. conto não tem nome, só três Né? irmãos. Então, que os irmãos conseguiram enganar a morte, né? Escapar da morte. E daí a morte quis dar uma premiação pra eles. Então, a morte oferece uma premiação aos irmãos. E cada irmão pede algo. A gente vê a questão da arrogância também ali, né? Porque então o primeiro irmão pede a varinha das varinhas, porque ele quer o poder. O outro irmão quer, tipo, tirar mais sarro ainda na morte e pede uma pedra da ressurreição, algo que pudesse trazer as pessoas de volta à vida. E o irmão mais novo, e que daí, ó, me representando, o irmão mais novo é mais inteligente. Zoando. É pela humildade que se fala. É pela humildade. Então, mas você ser humilde é inteligência, José. Você ser humilde é uma questão de inteligência. Faltou humildade na fala da Bruna. Mas daí ele escolhe, né, a capa. Ele pede algo para que possa sair sem a morte o rastrear. E a morte, então, dá um pedaço da sua própria capa. E daí, isso são apresentado junto com as Horcruxes, né? O Harry, tipo, também começa a se questionar sobre isso. Tu percebe que a capa do Harry é uma relíquia. Então, o Harry já tem uma relíquia da morte. Nesse sentido é porque conforme vai desenrolando, né, eles vão enfrentando, porque daí tem o grande sucesso do Harry entender que ele precisa morrer, né? Uhum. Que ele precisa morrer, que ele precisa se sacrificar, né, para derrotar porque é ali que é revelado que um pedaço da alma do Voldemort vive no Harry. E é interessante que eu estava fazendo essa reflexão, porque lá eles falam que quem tivesse esses 3 itens impostos seria o Senhor da Morte. Seria o Senhor da Morte. E o Harry, ele se torna o Senhor da Morte no final, porque ele tem as três relíquias, porque ele, no fim, é a varinha das varinhas, o Voldemort tá usando, mas ela é leal ao Harry, ele consegue a capa ele já tinha, né, sempre teve, e daí ele consegue a Pedra da Ressurreição, que aparece, que era o que faltava, porque era a mensagem que no pomo de ouro que o Dumbledore tinha deixado, que era abro no fecho, ou seja, abro no final, né? Abro no fechamento, abro no final. E daí é quando ele fala, né? Estou pronto para morrer, estou disposto a morrer. E daí a Pedra da Ressurreição se revela. O que eu digo é que ele consegue se tornar o Senhor da Morte quando ele aceita a morte. Quando ele não é mais apegado aqui na vida. E por ele aceitar morrer, por ele se aceitar desprender, se sacrificar, no fim ele ganha vida, ele ressuscita, né? Ali a gente tem uma ressurreição mesmo nesse mundo. Mas é como para nossa vida como cristãos, é o que Jesus vai dizer, quando ele vai dizer que aquele que perder a vida por mim, a ganhará.
Quem quiser ganhar a vida perderá, sabe? Ou seja, é um paralelo que a gente faz muito claro disso, que no fim ele só consegue se tornar a morte porque ele não quer aquilo, porque ele aceita se desprender, né? E assim é nós como cristãos. Nós, então daí, digamos, ganhamos a vida, né, quando a gente aceita a morte, quando nós estamos mais apegados a vida aqui na Terra, quando aceitamos nos sacrificar pelas pessoas que nós amamos, que é o que o Harry faz, ele se sacrifica por aquelas pessoas que ele ama. É uma das também partes assim que eu acho interessante, que assim que demonstra assim que nunca é tarde para se tornar uma pessoa boa, né? Que também nos torna também assim pensar nunca é tarde para ir atrás da santidade, né? Aqui no filme, por mais que alguns não gostem, como a Bruna do Snape, ele vai atrás ele tenta ir atrás, demonstra isso, né? Então, uma coisa que aparece no filme, que às vezes a gente não percebe, que não é muito perceptível, eu, por exemplo, não percebi. Depois que eu assisti novamente, que eu li, que eu percebi, que é a parte onde acontece a batalha, né? Enquanto o Snape estava batalhando com a Minerva, ele jogava ele desviava os feitiços que ela atacava nele. E nisso que ela desviava, ele direcionava esse feitiço contra as pessoas que estavam contra eles, contra que era do mal, né? Então ele acertava nos irmãos Carol. Então, tipo assim, nunca é tarde de demonstrar e ir atrás das coisas boas, né? E apresenta toda a história do Snape, né? Uma coisa muito Sim, forte, assim, muito tocante, né? Porque o Snape, ele sofria bullying, né? Dos marotos. Sim. Porque, assim, sim, o Thiago, se eles se tornaram o Lupin, se tornaram boas pessoas, tudo, mas houve um momento em que eles, né, faziam coisas erradas, né? Então, eles eram os caras populares da escola, e o Snape era o nerd lá, né? Colocado. E que só se dava bem com a Lily, né? E ele era apaixonado pela Lily, e só que ele sofre bullying, e daí só que ele não sabe lidar com aquilo, ele acaba no livro detalha mais isso, né? Então ele começa a se associar com esses pensamentos de questão de pureza de sangue, tudo, porque é onde ele encontra um lugar, é onde ele encontra um refúgio, e no fim ali ele acaba machucando a Lilian, que era a única pessoa que gostava dele de verdade, né? E ali ele acaba, então, com toda essa raiva. Parece até que ele não chega a detalhar assim como que ele se aproximou do Voldemort, mas eu imagino que é muito dessa raiva que daí o Voldemort usa para atrair o Snape, sabe? Por essa raiva, por ele se sentir incompreendido, por ele se sentir sozinho, e ele acaba confiando no Voldemort. E no fim, né, por ele confiar no Voldemort, acaba matando a única pessoa que ele tinha amado, que era a Lilian. E ele, ali, a partir daquilo dali, ele tenta, né? Então, ele... você pode questionar um pouco a necessidade desse amor da Lilian, mas ele amava, do jeito dele ele amava. E ele faz a promessa, então, por causa do que ele tinha pela Lilian, de proteger o Harry. E era por isso que o Dumbledore, no fim, confiava, porque ele percebe que o Snape ele vai para o fundo do poço, né? O Snape vai totalmente para o fundo do poço, né? E ele tenta ter uma redenção depois, ao longo da vida dele, né? Eu assim, é aquela coisa assim, eu acho incrível o personagem, tudo, tá? Só que eu não consigo perdoar que o Snape é babaca com uma criança de 11 anos. Entendeu? Ele é um péssimo professor. Eu não perdoo ele como professor. Tá? Porque eu sei o que é ser odiada por um professor sem ter culpa. Porque outra pessoa fez algo ruim, um parente seu fez algo ruim pro professor, e o professor desconta em você. Então, tipo, não é legal. Isso é horrível. Ficou ofendida como uma futura professora. Cara, é que no último livro acontece muita coisa, né? Então, sim, o Rony, por exemplo, que o Rony vai embora, eu acho que é a questão de que ainda assim, você pode voltar atrás. Não é o voltar atrás, você pode corrigir o que você fez. sim. Então, nunca é tarde pra você fazer a coisa certa. O Percy também tem isso, porque o Percy, ele briga com a família e se afasta completamente e volta só
Uma também das cenas também muito chocantes pra mim, tipo, que eu gosto muito é a parte do Neville, né? Matando a... Imagine. Ai, a Regine, é. Tipo, É, né? É Nagini. Nagini? a Regine, é, a cobra. Nossa, você pronuncia errado. Assim, a bravura dele, né? A coragem dele, que também a espada aparece pra ele, né? Por causa da coragem. O garoto que era o mais medroso, que não conseguia fazer nada, né? Que era o desprezado por todo Uhum. mundo. E é o que dá o golpe final. É interessante quando eles encontram o Neville, que eles vão ir para Hogwarts, e o Neville, ele tá cheio de cicatrizes porque ele tá sendo torturado hoje, porque ele é um dos que tá sendo a resistência dentro de Ele é o Hogwarts. líder da resistência, cara. Sim, aham. Aquela Muito. parte na ponte também é muito interessante dele, enfrentando o exército. Sim, sim. Vários dos temas que são tratados ao longo do livro, eles são tratados com mais profundidade, né? Aqui, né, vem muito forte essa questão do preconceito, porque daí vai mostrando, né, cada vez, porque daí é deflagrada toda a perseguição, realmente, né? Sim. Lance dos trouxas contra... a ideia é, então, conquistar, né, os trouxas. Bom, é o pastor paralelo que a gente faz direto, que é do nazismo ali, Eu ia né? falar. Mas que às vezes ele pode vir mascarado na nossa sociedade com outras palavras, porque quando a gente fala de nazismo, todo mundo realmente se coloca contra. Mas às vezes o discurso ele pode vir um pouco mais mascarado de outras formas. Ele traz isso muito forte, né? Das perseguições. E outra coisa que eu acho interessante que no livro ele é explorado bem, como o Voldemort ele fica esse mal meio escondido nas trevas e só causando o mal por trás, né? Então, e daí eles matam o Ministro da Magia, né? Trocam o Ministro da Magia, colocam alguém que é totalmente controlado. No livro, se eu não me engano, na verdade, quem eles colocam está sendo dominado pela maldição Império. No Uhum. filme fica mais como se fosse um seguidor mesmo, direto, assim, que ele fica, assim, manipulando. E eu me lembro que tem um certo diálogo, não sei quem que tem, que fala que todo mundo achava que ele ia se revelar de uma vez. Por que que não se revela? E é melhor que ele não às vezes é preferível que ele não se revele. Digamos, é uma estratégia porque as pessoas ficam com medo da incerteza. Você É um teme para muito mais do que você não conhece. eu acho que tipo, é interessante de como às vezes assim o demônio vai fazer pra gente, vai aparecer de forma sedutora para nós. Porque se ele realmente revelasse da face para nós, a gente ficava, a gente ficasse com medo Uhum. e procurava Deus, procurava mais Deus. Mas ele vai aparecer de formas sedutoras. E assim que o Voldemort ele tenta se apresentar muitas vezes para as pessoas, agindo por sombras, agindo por trás, fazendo promessas, né? E assim ele vai ludibriando e trazendo as pessoas, né? E é muito legal que em outros livros eles citam até mais, assim, antes dele, ali a gente, porque daí a gente, no período do Harry mesmo, tem a face mais já ele todo deformado, mas como é citado sempre que o Tom Riddle era um cara extremamente sedutor, Uhum. essa ideia de como o mal, ele se apresenta muitas vezes de uma forma bonita pra gente, e como ele nos seduz, né? E a gente tem que ter cuidado com aquilo que é prometido a nós, Sim. Porque nem tudo que reluz é ouro. né? No final das contas, Ou a como gente vem pode... aquela frase, tu até me falou mais cedo, que eu não lembro que Ah, que eu usei na abertura que tu até. usou na abertura, né? Escolher entre o que é certo e o que é fácil, né? E que, pra mim, essa é uma das coisas mais importantes que eu aprendi com Harry Potter, assim, sabe? O que é certo dificilmente vai ser fácil de fazer. Então, são os sacrifícios, são as condutas na sociedade. Depois foi já citado, né? Por exemplo, sobre o Rony que ele vai atrás, mas é interessante também que pensar um pouquinho por que o Rony acaba saindo, se afastando deles. É justamente porque o Rony ele dá ouvidos demais, assim, porque eles estão assim, Revezando o uso da revezando ao Horcrux. Horcrux, e é citado que quando tá com o Horcrux, ele fica um peso, eles começam a ter pensamentos negativos, né? E o Rony ele começa a dar ouvido demais para aqueles pensamentos negativos, para as desconfianças, e ele consegue se abrir, ele acha que os dois a Harry e a Hermione estão contra ele, né? Estão tendo um Que eles estão tendo um caso. caso. Tem uma cena principal no livro que eles ficam nisso porque a Hermione... Eles lançam os feitiços, né, pra se proteger. E o cara sente o perfume da Hermione. E daí eles estão voltando, assim, e a conversa solta. E o Harry fala assim, próxima vez não usa perfume. Sabe? E daí o Rony fica bolado com isso. Porque ele acha que, tipo...
É interessante a gente pensar que a gente não pode dar ouvido a tudo, né? Muitas coisas são sugeridas, muitas vezes coisas de pensamento, e às vezes a gente tem que cuidar com ele, às vezes a gente dá muito valor, de dar muita atenção para todos os pensamentos que vêm até nós. A gente tem que saber filtrar, sabe? Saber cuidar, vigiar os nossos próprios pensamentos para a gente não acabar pecando, não acabar se afastando das pessoas, não acabar ferindo os outros. E mais pra frente na história, daí a gente, depois que daí eles já, tem a questão com o Dobby, né? Cara, Tem a questão com o Dobby, que para mim talvez é uma das fases mais bonitas. E eu digo que eu me emocionei bastante quando eu vi a morte do Dobby no cinema, porque é quando que ele morre, ele diz, né, que lugar lindo para estar com os amigos. Dobby está feliz porque está com seu amigo Harry Potter. Sim, essa parte é muito emocionante. daí o choro é livre. Mano, e assim, isso é uma frase tão bonita você pensar assim, tipo, quando a gente é feliz, a gente, de verdade, a gente está pronto para morrer, e porque a gente tem pessoas ao nosso lado. É triste, assim, mas o Dobby, ele passa por aquilo dali porque ele tem amigos, e ele morreu por causa de um amigo, por causa da amizade. Então, por isso ele não sofre, por isso ele tá feliz, né? Ele que Morre era consolado. ele era um elfo doméstico que foi torturado, humilhado, ele é libertado Pelo Harry. pelo Harry, sabe? E ele começa assim, e tem uns detalhezinhos no filme, eu até brinco, porque tem uma hora que acho que o Rony cita assim, que sapato bonito, porque no livro ele cita um pouquinho, porque ele fica trabalhando, né, com outros elfos, só que daí agora ele é livre, ele ganha dinheiro. E daí Ele vai trabalhar em Hogwarts. é bem aquela coisa de que nunca teve nada e ele vai comprando umas coisinhas para ele, né? No livro cita assim, né, essa beleza, a felicidade dele ter pouco, assim, ele ainda se veste todo de qualquer jeito, assim, mas para ele não importa, o que importa é que ele é livre e que ele tem amigos, né? E daí ele sacrifica pelos amigos, né? E também em relação ao Dobby tem uma coisa interessante que é a arrogância dos bruxos. Porque eles protegem para não poder aparatar, para não ter usar magia de bruxo. Só que eles não. Só que a magia dos elfos domésticos é diferente. E daí eles não têm essa arrogância de se preocupar com isso, sabe? O elfo consegue ir lá e salvar todo mundo, aparatar, porque a magia dele é diferente. Uma coisa interessante também, né? Essa arrogância, né, dos inimigos acabam derrotando eles. A afronta dele, com a Bellatrix. Você ousa atacar os seus senhores. Dobby não tem um senhor. É muito bom. E no livro, e assim, ali o filme, eles terminam realmente num momento muito bom. Porque no livro, por mais que a gente sinta a morte dele e tudo, você tá na onda de ir no livro. Então tu vira a página e a história continua. E o filme não, acaba ali, daí tu sente mais a morte dele. O Dobby é muito chocante. Mas ainda assim eu não chorei na morte dele. Muito chocante. A história dele também, né? Dentro do filme, todos os momentos que o Dobby aparece são marcantes. Mais. Daí é mais pela brincadeira, mas assim, seja bem claro nos acordos que você faz pra pessoa não te passar a perna, que nem o Duende faz. Você tem que ser bem claro em contratos. Uma coisa também que é interessante, que é explorada um pouco, porque é contada um pouco da história do Dumbledore, né? Que é interessante que daí é a forma que mais mostra como o Dumbledore, e você entende algumas questões que falava antes, que você achava, sempre pintava uma aura de muita superioridade do Dumbledore, de por que o Dumbledore não aceitava o cargo de ministro da magia, né? De por que o Dumbledore não aceitava certas coisas. E é interessante porque tem um lado bonito de você entender, porque o Dumbledore tem a história dele, né, da amizade com o Grindelwald, né, que eles querem encontrar as Relíquias da Morte, e a irmã dele acaba morrendo por causa daquilo, né? E ele não sabe, ele fala que ele não sabe se foi ele, se foi o Grindelwald, de quem que foi o feitiço, mas de qualquer maneira, a irmã dele morreu por causa daquilo, né? E ali vem uma grande culpa dele, e ali vem, eu acho que é o momento de por que ele não aceita, né? Por que ele não aceita ser ministro da magia? Porque ele percebe que ele é um cara que não pode ter o poder. Ele é um cara que ele é um bruxo extremamente poderoso. Que tem o título de mago, que poucos bruxos têm o título de mago. E ele tem ele percebe, ele consegue crescer para perceber as limitações dele, as fragilidades dele, né? Ele percebe que se ele começa a buscar o poder, ele se perde
né? Então ele é uma pessoa que não pode se colocar numa figura de muito poder, de muita autoridade. Eu acho que isso é muito interessante para nossa vida, de entender que às vezes a gente tem que fugir certas coisas, a gente às vezes tem que recusar porque a gente conhece as nossas limitações, porque a gente conhece as nossas fragilidades. O segredo de você evoluir é você conhecer os seus problemas e o primeiro passo é você admitir o seu problema, né? Pra você conseguir evoluir. Então, E é interessante como até ele ainda tem uma certa queda, porque o Dumbledore revela que, na verdade, o Dumbledore já estava, quando o Snape matar ele, já estava para morrer, por causa da maldição, e foi por uma fraqueza dele, porque ele quis testar a pedra. no livro ele fala que era porque ele queria ver a família dele. Ele queria ver a família dele, Por ele ficou isso que eu acho que se ele olhasse, o que ele via no espelho era a família. Não, podia até ser. Mas, assim, de qualquer forma, ele fica tentado, ele cai nessa tentação e, no fim, né, ele não percebe que ele não parou pra pensar que o Voldemort tinha deixado uma maldição, né? E daí atinge ele, né? E ele fica, né, com a mão lá toda podre. E, na verdade, ele ganha um pouquinho mais de tempo de vida por causa do Snape, mas ele ia morrer de qualquer maneira, né? Ele tinha 1 ano de vida, e então, tipo, quando o do Snape mata ele, ele já tá bem perto da morte. Mas por causa de uma ganância dele, porque ele tem a fragilidade dele e deixa ele cair naquele momento, né? E também é preciso citar a conversa Na verdade, isso até vem mais explicado, né, na conversa mesmo dele com o Harry, e daí e que tem umas frases bem interessantes, né? Ele mesmo, né, falando que é um grande frasista, né? A minha nada humilde opinião. Mas até reassistindo o último filme, eu vi uma coisa que é interessante, porque é quando termina que o Harry pergunta pra ele: tudo isso aconteceu ou é só na minha cabeça? E daí ele fala: claro que foi só na sua cabeça. Mas quer dizer que não foi real? Ou seja, às vezes a gente pode ficar com umas coisas assim, mas será que eu só pensei, eu só imaginei isso ou aconteceu? Sabe? Mas às vezes, de certa forma, se você vivenciou aquilo, se foi real pra você, quer dizer que não foi real? Se às vezes a gente se coloca em xeque até umas experiências que a gente tem com Deus e a gente fica pensando assim: mas será que eu só não eu não projetei aquilo? Mas essa experiência foi real, então algo de real ali, sabe? Às vezes a gente não tem que se perguntar tanto assim se tipo o quanto é real, quanto não é, a gente fica com as maluquices da cabeça, mas se o sentimento é real, se aquilo teve um impacto real na nossa vida, então houve algo de verdadeiro. Valeu a pena. Então valeu a pena. Exatamente. Mais alguma coisa a comentar, a acrescentar? Uma outra lição que eu pego foi até um negócio que você comentou hoje, e daí eu olhando, tá? Porque tu disse que tem a profecia e tal. Só Sim, a gente esqueceu de falar da profecia. Vamos falar da profecia, isso é muito importante. Porque a profecia, ela só se torna real porque o Voldemort pauta a vida dele na profecia. E daí eu alerto pra uma questão de não pautem suas vidas em profecias. Sabe? Tipo, de alguém... E profecias, eu tô falando aqui, tipo, coisas toscas, você sabe? Por exemplo, vocês dois são seminaristas, beleza? Daí com certeza vocês já viram isso acontecer muito, menino, né? Assim, porque eu rezei, você vai ser padre. Então, a revelação da vocação é algo pessoal. Deus não manda recado para um terceiro. É você que Deus vai falar contigo. Então, assim, sim, podem acontecer revelações, tudo, mas não vai, tipo, buscar, sei lá, uma vocação ou fazer alguma coisa só porque alguém falou que você tem que fazer. E daí, ali da profecia, o Voldemort, ele vai buscar um igual, né? Então, a profecia fala que é uma criança nascida ao final de julho e cujos pais já escaparam do Lorde das Trevas 3 vezes. E daí tem uma outra criança, né, dentro dos livros, isso é explorado nos livros, tem uma outra criança que os pais também escaparam 3 vezes do Voldemort e que nasceu no final de julho. E que é o Neville. Só que o Voldemort não escolhe o Neville porque o Neville é um sangue puro. E o Voldemort não é. Apesar dele fazer todo o discurso, no fim ele não é, né? Ele renega, né? Ele muda o nome justamente por isso, né? Porque ele quer renegar o nome Tom Riddle, né? Ele quer renegar quem ele é e não aceita quem ele é.
Porque é muito interessante que quando Tom Riddle, quando ainda no sexto é explorado, né? Que quando ele vai atrás, ele acha que ele cria na imagem dele que acha assim, meu, eu devo ser filho de um bruxo extraordinário, né? E aí ele encontra o que seria o vô de sangue dele, que é o cara horrível, todo pobre, morando numa casa horrível e tipo que ninguém gosta. E daí descobre toda a história dele. Ao invés de ele tentar lidar com aquilo que ele é, a realidade, ele prefere renegar. Ele prefere renegar e criar uma mentira, né? Então eu sou um. Eu sou um lorde, né? Eu vou criar um outro nome, vou criar uma outra face, vou criar uma identidade. Eu vou fazer aquilo, eu vou criar a minha história, eu não vou aceitar o que é a minha vida e tentar trabalhar ela. Eu vou criar uma outra, eu vou fugir, né? E daí vai para tudo isso. E Isso como é interessante, como é importante, tipo, às vezes a gente, diante das nossas dificuldades, da nossa história de vida, da nossa história da nossa família, muitas vezes a gente é tentado a querer fugir disso e querer ignorar, ao invés de lidar com a realidade, trabalhar com aquilo que a gente é, que a gente tem, a gente prefere fugir e tentar criar uma máscara. E como isso é perigoso. Uhum. Exatamente. Um ponto também que eu gostaria de falar ali do Voldemort, que a gente comentou antes, né? Mas que é importante na questão ali, que a mãe dele é obcecada pelo pai dele, né? Que era um trouxa. E que não dava bola pra ela. E daí ela vai e cria né? Faz a poção do amor. E que não causa amor, né? É só o nome, eles deixam bem claro no livro. Só deixa no máximo uma paixonite muito forte. Cria uma obsessão, né? né? Cria uma obsessão. E como um relacionamento tem que ser sincero. Você não pode manipular alguém para estar contigo. E isso é extremamente importante, porque todo mundo sai machucado em uma... E não só na relação, assim, romântica, nas amizades, tudo. A gente tem que ser sincero. Uma coisa que eu achei interessante, que é muito de ressaltar, que é realmente é uma coisa que vai ter uma coisa que vai acontecer lá no início, que vai ser importante ir lá pro final, para realmente para o duelo final entre o Harry e o Voldemort. Porque quando eles vão fazer o transporte do Harry lá, com os 7 Harrys, tudo, né, todo mundo transformado, eles identificam o Harry, né, por causa dele usar o Expelliarmus, porque ele não quer matar, né, e o Lupin repreende ele por isso. Ele falou assim, mas como? Ele falou assim, e ele fala que ele não vai ser igual ao Lorde das Trevas, ele não vai matar de forma nenhuma. E o Lupin briga com ele por causa disso, sabe? Ele briga com o Lupin nesse sentido. E o Harry, ele é muito taxativo disso, de que ele não quer matar. Ele não quer matar. E, no fim, contra o Voldemort, ele não mata, né? Na verdade, ele não mata, né? Eu não gosto do Voldemort se decompondo lá, sem nada acontecer com ele, com do filme. Ainda Porque no mais livro... se a pessoa assistiu em 3D no cinema nojento, com aqueles pedacinhos voando na tua cara. Porque no livro a maldição ricocheteia, né? Ele se defende, o Harry se defende com o Expelliarmus, e a maldição do Avada Kedavra se ricocheteia e acerta o Voldemort, né? Então, Voldemort morre pela sua própria maldição, né? E o Harry, ele apenas se defende. E o Harry, ele sobrevive, ele ganha justamente porque ele quer ser diferente do Voldemort. Ele não aceita fazer isso nem que o fim, digamos, seja bom, né? Mesmo com tudo com o Voldemort fez, ele não quer matar. Ele não quer matar o Voldemort, né? Ele não quer carregar esse peso porque ele tem noção do peso que uma morte causa na alma de alguém. Então, mesmo com alguém tão mal quanto o Voldemort, ele não quer ter esse peso de matar o Voldemort. E por ele ser tão firme nisso, ele acaba conseguindo que ele não precisa disso. Né? A firmeza de caráter dessa decisão dele, de não ultrapassar esse limite. Isso é um exemplo muito, muito forte, assim, pra gente, assim, de não se dobrar alguma coisa porque é o que tem que ser feito. Tem coisas que estão acima. Novamente, Que a gente fala da vida. né? E daí a gente aplica a frase do escolher entre o que é certo e o que é fácil. A gente não tem que só seguir na onda. Exatamente, é. É mais fácil que escolher o caminho mais curto e o mais simples do que o difícil, né? E que é o certo.
Vamos agora para as nossas dicas culturais. Esqueci de te falar isso, Matheus. Mas a gente sempre termina dando alguma dica. Então a gente falou bastante sobre Harry Potter aqui, mas não precisa necessariamente ser sobre Harry Potter. A gente conversou também em vários exemplos que a gente tirou. Eu peço para você sugerir alguma coisa para os ouvintes. Pode ser livro, filme, série, música, tanto faz. Um livro que poderia ser citado também, que é muito bom e que pode ajudar, assim, também nessas partes, é Filoteia. Um livro muito bom que ajuda também a discernir os caminhos bons. Bruna, sua dica? A minha dica, eu vou precisar da ajuda do José, porque é uma música em inglês. Então, José, por favor, lê o nome da música. End of an Era. Né? Que é a música, né? Fim de uma Era. É uma homenagem ao Harry Potter. E que foi um fim de uma era, né? Quando acabou Harry Potter, a gente ficou meio assim, tipo, caramba, e agora? O que faz? Né? Então, uma música bem legal, tudo bem interessante. E eu vou fazer uma desrecomendação. Não leia Uma Criança Amaldiçoada. É muito ruim. É muito ruim. Nunca perdoarei por ter se tornado canônico. Eu vou sugerir primeiro... Eu vou sugerir duas coisas, porque uma, na verdade, eu cheguei a citar, que foi uma coisa que eu descobri só ontem, né? Que daí é o livro Os Segredos Espirituais de Harry Potter. Eu consegui ler uns trechinhos, assim, antes de vir gravar, mas ele parece ter umas coisas bem interessantes. Um pouco dessa relação, né, entre Harry Potter e paralelos entre Harry Potter e mensagens bíblicas, assim. Eu vou indicar também... Uma coisa também que eu quero indicar também é um filme que eu assisti ontem no cinema. Então, o filme, eu nem sabia que tinha sido lançado ontem, só fui assistir, que é o novo Esquadrão Suicida, né? Que é o mesmo filme, só que foi recriado, né? Que ele é muito, muito melhor do que o que já tinha sido feito. Tu comentou comigo pra tentar calma. te ajudar a lembrar? A dica que eu vou dar é que vocês assistirem na Netflix Castlevania, que é uma série de animação baseada no jogo do Castlevania. Ele é muito, muito interessante, assim, porque ele vai trazer vários dilemas morais, assim, tudo. Eu terminei de assistir recentemente, a 4ª temporada. Então, eu vou dar essa dica aqui, porque também eu tô meio sem ideia da outra dica. Então, vai o que tá mais próximo do que eu consumi. Então, Matheus, muito obrigado por ter aceitado o convite, participado desse programa. Nada. Bruna, considerações finais? Nos sigam no Instagram, no @café.católico. E se você escuta o nosso podcast por alguma plataforma que é possível você avaliar, comentar, faz isso porque a gente ganha mais engajamento e daí vão recomendar a gente para outras pessoas. É isso aí. Então, nos sigam, espalhem o programa por aí e até mais no próximo programa do Café Católico.